Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Eu sou a Mari Paglioni. E eu sou a Gabi Guimarães. E no episódio de hoje nós vamos abordar um tema que muitas vezes é cercado de tabus e desinformação: a infertilidade masculina. E embora frequentemente se fale sobre infertilidade feminina, os homens também enfrentam desafios que podem impactar a fertilidade. Por isso que hoje nós vamos discutir as causas, os mitos que cercam o assunto e, obviamente, quais são as opções disponíveis de tratamento. E para isso nós trouxemos um doutor renomado no tema, que é o doutor Paulo. Isso aí, doutor Paulo Vinícius Meneguin, médico urologista, especialista em cirurgia robótica, coordenador da urologia da Maternidade de Campinas, sócio da clínica Urocamp. Seja muito bem-vindo, doutor Paulo. Obrigado pelo convite, fico lisonjeado aí. A gente agradece. A gente agradece. Um super tema que nossos ouvintes estavam pedindo, e poder tê-lo aqui é uma honra pra gente. Muito obrigada por ter aceito. Legal. Espero contribuir aí bastante. Vai, com certeza. Vai sim. A gente tem uma série de perguntas aqui, mas eu acho que como a gente vai falar sobre a urologia, a gente podia abrir com o que é a infertilidade masculina, né? O que caracteriza e como que a gente faz o diagnóstico dela. Tá legal. Infertilidade masculina, a gente não precisa separar de infertilidade. Infertilidade conjugal, de forma geral. E a definição é aquele casal que tenta engravidar por um ano, tendo relações, obviamente, regulares e que não consegue. Tá. Então, esse casal está indicado a investigação clínica, né? Já tem algumas particularidades que casais mais velhos, a gente acaba iniciando essa investigação com menos tempo. Porque eles têm menos tempo, né? Porque eles têm que correr contra o tempo. Falam-se 6 meses, né? Exato, acima dos 35 acima dos 35, anos. Se você 6 meses tenta, pode ser uma investigação ali para infertilidade. Não que tenham infertilidade, mas a gente acaba investigando causas de infertilidade para que se for diagnosticado, que dê tempo para tomar as medidas, né? Tá bom. Agora, por que, uma curiosidade, por que o primeiro passo, eu não sei se isso está sendo desmistificado, né? Mas normalmente quando existe uma infertilidade, normalmente pensa-se na mulher. E talvez deve ter um fator biológico por isso, né? Mas porque pensa-se sempre primeiro na mulher, eu sempre percebo que o homem é o último. Às vezes o homem se recusa a investigar que ele pode ter algum problema de infertilidade. Tem a característica da masculinidade mesmo. As mulheres se cuidam mais, procuram mais de forma preventiva o médico. Isso já é bem sabido, né? E não deveria ser com relação à fertilidade, porque 50% dos casos de infertilidade do casal tem fator masculino envolvido. Então, Nossa, então é igual. Né? Tanto o feminino quanto o masculino. Mas normalmente as mulheres sim se preocupam mais e às vezes até cobram os homens, né? É muito frequente chegar no consultório lá, o paciente junto com a esposa e ela, eu tive que trazer ele aqui porque senão ele não viria, né? Eu imagino. Porque acho que a primeira reação sempre que, não, tá na mulher, você precisa investigar. Você chegou a fazer, antes de engravidar, um check-up? Eu já fazia check-up regular, né? Não, mas pra isso específico, assim? Porque eu lembro que quando eu pensei em engravidar, eu passei numa médica ginecologista e falei, olha, tô pensando em engravidar e tal, fiz check-up. Eu acho que poucos homens fazem isso, né? Tipo, vou tentar engravidar com a minha mulher, queria ver se tá tudo ok. Tem aumentado, viu? Até porque tá muito em voga questões de performance, reposição hormonal, e as pessoas acabam atribuindo a questão de testosterona com fertilidade. Né? Tá. Então, eu percebo no consultório um aumento na procura de pacientes que nem começaram, mas que vão para fazer exames para saber se tem algum tipo de problema. Eu apoio, eu acho que deve ser feito sim. Tá. Não existe uma indicação formal, né, de se investigar num casal que nunca tentou. Mas o paciente que deseja esse tipo de investigação pode ser feito. E uma coisa que eu sempre escutei, a Mari também deve ter escutado, puxa, a mulher, o tempo é cruel com ela, né? Porque a gente já nasce, desde que já nasce com todos os óvulos da vida. E à medida que vai menstruando ali, esses ovos vão indo embora. E muita gente fala que isso não é verdade pro caso do homem. Então, a idade não conta pro homem? Até conta, né? Não de forma tão expressiva quanto na mulher. Porque o homem, se ele se cuidar, ele é fértil pela vida toda, né? A vida toda? Sim. Tem pais com 80 anos de idade, né? Meu Deus! Agora, a fertilidade, ela tende a diminuir. Com o passar do envelhecimento, o testículo também envelhece. Então, a gente observa que os níveis seminais, a qualidade e quantidade de espermatozoides tende a diminuir na terceira idade, por exemplo. Tá. Mas não é que o paciente deixa de ser fértil igual a mulher. Por isso que a corrida contra o tempo depende nesse sentido aí. Da mulher. As mulheres são mais prejudicadas, né?
Mas pode... Não, mas assim, quais são as principais causas de infertilidade no homem, assim? O que causa a infertilidade no homem, principalmente? Então, vamos lá. A gente divide em causas tratáveis, causas ambientais e causas genéticas, né? Tá. Então, assim, a gente tem as causas... a principal causa reversível e que a gente vê no consultório é uma condição clínica do homem que se chama varicocele. Já ouvi muito esse termo, varicocele. Que são varizes escrotais. Uhum. Mas existem causas idiopáticas que correspondem talvez à maior parte, né? Que é aquela... Idiopática é o termo médico para quando o médico não sabe a causa. Após a investigação, você não descobre o porquê daquilo. Não tem um fator relacionado. É idiopático, não se sabe por quê, né? E aí existem causas mais específicas que a gente vai desenrolar aqui no... Mas nesse caso aí que você não consegue fazer um diagnóstico, qual é o caminho para esse homem? Então, primeiro é interessante falar para vocês aqui um pouquinho, talvez, de anatomia, né? Do sistema urinário e reprodutor masculino. O testículo, ele é um órgão reprodutor, ele fica fora do corpo justamente para trabalhar em situações ideais para a produção da multiplicação celular e a produção dos espermatozoides. Então, quando a gente pensa que é um órgão que está fora do corpo, numa temperatura mais leve e muito sensível, também fatores ambientais podem levar a um mau funcionamento do testículo. E aí, quando você pensa em varicocele, vamos entrar na varicocele então aqui, senão fica muito aberta a discussão. O sangue ele fica parado ali. Então, ele aumenta a temperatura do testículo e isso é uma das principais causas que fazem o testículo não funcionar de forma adequada. Inclusive, níveis de testosterona podem estar reduzidos também em pacientes com varicocele importante, assim, volumosa. E também os radicais livres, porque o sangue, ele vai até os tecidos, né? E aí ele leva oxigênio, leva glicose. E depois do metabolismo celular, a gente tem o fruto do metabolismo, que é um sangue venoso, né? Rico em CO2 e radicais livres. Quando aquele sangue fica parado por mais tempo ali, esses radicais livres atrapalham a multiplicação celular de qualidade. Então, às vezes o paciente ele tem uma concentração boa de espermatozoides, mas eles têm uma motilidade ruim, ou seja, eles se movem mal. Então, tem uma série de fatores no esperma do homem que vão fazer o homem ter sucesso ou não na tentativa de engravidar sua parceira. Mas assim, a varicocele, ela pode ser idiopática, mas também pode ter alguns fatores que causam... Eu não sei, tem alguma coisa a ver com trauma? Não, normalmente a varicocele a gente não identifica o motivo, né? É igual varizes na perna. Tá. Imagina-se que excesso de pegar muito peso, que... Ou a predisposição natural. Tem um fator anatômico que é mais comum à esquerda também. Sério? Não sei se as mulheres já observaram, às vezes nos seus maridos, seus esposos, não é o tipo de coisa que se observa, mas dá pra ver a varicocele. Olha só, no consultório a gente examina olhando e palpando, né? É como se fosse varizes na perna mesmo, mas é no saco escrotal. E é mais comum à esquerda por conta da anatomia. Tá. E quando a gente fala assim de causas da infertilidade masculina, a grande parte está relacionada à varicocele. Sim, o que chama a atenção da questão da varicocele é que é uma causa reversível, né? A gente tem cirurgia para corrigir e a gente pode melhorar, sim, os parâmetros do homem, facilitar uma gestação ali, né? Um sucesso numa gestação. Agora, existem outras causas, mesmo as causas idiopáticas, a gente faz uma investigação e a gente pode muitas vezes intervir e melhorar a qualidade do esperma. E quando a gente fala assim de dicas, imagina que tem alguns homens escutando a gente aqui, esposas, né, também. E o primeiro passo, né? Então, o casal tá ali tentando ou quer até fazer alguma coisa já preventivamente, né? Pô, já vou começar a engravidar daqui a 1 ano, 2, mas eu já quero examinar para ver se os dois, né, estão aptos, né, para ter uma gestação natural, tranquila. Quais são os exames que o homem precisa fazer? Então, o exame-chave é o espermograma, né? O espermograma, ele vai dizer se o homem... Assim, o espermograma simples já vai dizer se... Vai dar um bom panorama para o urologista para ver se aquele homem vai ter ou não dificuldade em engravidar a sua esposa. Mas aí também uma avaliação hormonal é necessária e uma anamnese. A anamnese é a entrevista médica, né? Geral. Porque a obesidade está associado a alterações na fertilidade, consumo de álcool, drogas. Eu ia perguntar isso agora. O estilo de vida pode afetar? Sim, o testículo é extremamente sensível. Tudo que você faz, a conta chega lá no testículo. Então, sono ruim, estresse, né? Alimentação ruim. Então, tudo isso daí influencia bastante. E alguns hábitos que
também as pessoas não têm ideia que podem prejudicar, mas que pode sim. Por exemplo, tomar banho de banheira. Né? Sério? Tem gente, porque a temperatura é muito importante pro testículo. Roupas não apertadas. Não pode ser quente, pelo que eu entendi, né? Porque o varicocele, ele aumenta a temperatura ali local. O sangue, aumenta a temperatura local. A banheira aumenta a temperatura. Mas o banho de banheira faz mal só se for um banho quente, é isso? Não é a questão da imersão, é só da temperatura da água. Isso. Saunas. Roupas apertadas. Gente, que bizarro sauna, olha isso. Não sabia, não. Eu não fazia ideia. Tem um paciente meu que eu normalmente não é a primeira coisa que eu penso, né? Eu falo, às vezes o médico é muito objetivo, né? Fala, deixa eu ver seu exame, deixa eu ver sua queixa, vamos tomar esse remédio. Aí eu aprendo às vezes com os pacientes, né? Não, minha mulher já fez toda a dica aqui, já pesquisou, já falou o que eu tenho que fazer. E eu tô usando cueca samba canção, eu parei de beber. Pode apertar. Que interessante. Falou um monte de coisa. E realmente, você pega um espermograma dele, 6 meses depois das medidas, que não foi nem eu que implementei pra mulher dele. Deu uma diferença absurda, assim. Verdade. Então, hábitos de vida, hábitos saudáveis, né? Então... Porque eu já ouvi falar alguma vez, parece que, eu não sei se é trauma ou torção de testículo, tem alguma coisa assim, né? Que pode gerar uma infertilidade. Pode pensar nas causas primárias de infertilidade. Eu nem tinha pensado em falar nisso, mas obviamente, o paciente não tem testículo, não vai engravidar a mulher, né? Então, torção testicular, perder um testículo, também tem crianças que nascem com o testículo, isso para as mães, né? Cos e colo, isso aqui é interessante vocês saberem também. Nasceu um menininho, tem que levar no pediatra. Obviamente, as mães hoje em dia fazem isso, mas também examinar a criança. Porque existem muitas crianças que nascem com o testículo fora da bolsa. Mas você consegue diagnosticar só olhando? A mãe tem que ter um tato ali, né? As bolinhas ali tem que estar no saco. Porque às vezes elas nascem na virilha, a gente chama de criptorquidia, ou dentro da barriga. O testículo ele é formado dentro do período embrionário, dentro do corpo, e aí ele sai pelo canal inguinal e desce para os testículos. Então tem pacientes que essa descida é incompleta e também é uma causa importante de infertilidade. Só que ao visualizar, você vai visualizar o órgão ali externo. Só que você precisaria de uma... Como se fosse um testículo vazio. Fica um saquinho mais vazio. Murchinho, vazio. Entendi. Vazio. E emocionalmente, assim, né? Eu acho que tem um negócio, assim, falando da infertilidade com a masculinidade, né? Que eu acho que tem muitos homens que ainda relacionam isso. Você acha que emocionalmente isso afeta muito o homem, um diagnóstico de você não pode ter filhos? Isso é muito individual, né? E às vezes o homem ali no consultório, ele não exprime, mas eu percebo uma ansiedade do casal, né? Às vezes o paciente vai a primeira vez sozinho, vai a segunda vez, aí na terceira a mulher já vai junto e... às vezes a questão financeira é importante no Brasil, porque os tratamentos de fertilidade não são baratos. Então, gera sim um conflito no casal quando há esse diagnóstico, né? A dica é não se desesperar, porque tem muito recurso, né? Então... Você estava até comentando com a gente, né? Que quando uma mulher não consegue engravidar, existe 1 zilhão de causas, né? Que pode ser da infertilidade da mulher. Mas do homem é mais limitado, né? Então, teoricamente, é um diagnóstico que é mais padronizado, né? É mais fácil de descobrir. Não é que são poucas causas, mas o diagnóstico é muito tênue. Vai desde uma alimentação, desde um hábito comportamental, né? E as doenças que a gente tenta diagnosticar no consultório nessa primeira consulta. Então, a gente examina o paciente, vê se tem varicocele ou não. Também vê essa questão da ansiedade. Desde uma conversa, às vezes aquele casal está tendo relação de forma errada, né? Não está seguindo uma orientação correta. Então, tudo isso aí tem que ser avaliado. Então, a gente tem essas causas que a gente citou, mas tem várias outras que a gente pode ir desenvolvendo aqui. Agora, ainda do lado emocional, porque eu acho que pega bastante. Acho não, eu tenho certeza, pega. Eu tenho amigos que, né, nas nossas conversas a gente acaba falando sobre isso. Amigos, inclusive, que nunca conseguiram ter filhos. E o fator masculino era o fator crucial ali da relação. E eu percebo que tem um lado... e eles tentaram de todas as formas, né? Ele sabe desse episódio, então eu falo com muita segurança, porque ele sabe que eu citaria, inclusive, o caso dele. Mas eu percebo um lado emocional muito destruído ali, sabe? Não dela, eu acho que ela já se convenceu. Inclusive, ela já virou a chave. Né? Talvez estão pensando na possibilidade de adoção, etc. Mas ele não se conforma, assim. Inclusive foi buscar ajudas fora do Brasil para ver se tinha alguma coisa mais avançada. Então, acho que o lado emocional ainda é muito... pega muito. Para a mulher, eu vejo que tem alternativas,
né, como uma fertilização in vitro, e aí tem toda, não só fertilização, mas às vezes você tem tratamentos ali que você faz focado na melhor preparação do útero, etc. Eu não vejo isso muito disponível para o homem. Há tratamentos assim muito específicos ou não tem reversão? Quando o homem não tem mesmo, não tem o que fazer. Não, tem muita coisa para fazer, na verdade. O que acontece é o seguinte, quando o homem... deixa eu falar dessa parte, interromper rapidinho, nessa parte do psicológico do casal, quando há esse diagnóstico. Tem algumas coisas que a gente nem imagina que tem um peso relevante no casal e às vezes a gente se depara e fica surpreso. Existe muita coisa, é muito complexo essa área de sexualidade, desempenho e da capacidade ou não de poder ter filhos, né? Teve um paciente que eu fiz uma reversão de vasectomia, isso deve ter uns 5 anos. Eu fiz dele e do amigo. Do amigo, ok, engravidou a esposa e a dele não deu certo. Era um caso difícil, acho que a cirurgia anterior tinha sido complicada. E depois de uns 3 anos, o paciente teve contato comigo, muito obrigado por tudo, nasceu uma criança aqui e tal, eu fiz uma fertilização. Mas não conta pra ninguém que eu tive filho de fertilização. Porque eu falei que você assim, né? fez a reversão pra todo mundo e que deu certo. Então, pra todo mundo eu tô te indicando que você é muito bom, que sua reversão deu certo, eu não quero que ninguém saiba. Provavelmente ele tem um peso ali de ser infértil, né? Deve ter ele deve atribuir aquilo à masculinidade para ter esse medo das pessoas saberem que ele não pôde ter filho de forma natural, né? Com certeza. Então... Por isso que eu falo, o psicológico conta muito. E eu vejo que isso é muito mais pro homem. A mulher, ela leva mais tranquilo se ela precisar fazer uma FIV, né? Porque também não tem a ver com a feminilidade, ela não conseguir engravidar. Às vezes tem a parte fisiológica mesmo da mulher. É muito difícil um casal que esteja disposto a recorrer aos recursos que existem hoje não conseguir ter um filho por infertilidade masculina. Por quê? É muito difícil, identificadas as causas, ou mesmo que não sejam identificadas, o urologista não conseguir tirar um espermatozoide único para engravidar. É isso que eu ia perguntar, né? Porque às vezes o cara, assim, ele não tem uma quantidade grande, ou não tem uma qualidade boa, mas se pegar uma amostra muito grande, ele vai conseguir pegar de lá, né? O que acontece é que às vezes o espermatozoide ele não sai no esperma. A gente tem causas obstrutivas, né? Igual no caso da vasectomia. Tá. Você tem que coletar ele. Você tira direto do testículo. Ou Olha através só. de uma punção, que é o método mais simples. A gente faz uma anestesia local, entra com uma agulha, palpa ali onde fica armazenado, chama epidídimo. Do lado do testículo tem uma estrutura que chama epidídimo. É a primeira porta de passagem ali dos espermatozoides. Aquilo é palpável. Então, existe um procedimento de punção ali. Quando na punção você não encontra espermatozoides, você ainda pode fazer até uma microcirurgia no testículo. Com microscópio, você olha, faz uma microdissecção testicular e se você identificar, ainda que poucos espermatozoides, você pode fazer, a gente chama de ICSIS, né? Que você coloca intracitoplasmático, você insemina o espermatozoide diretamente. Eu ia perguntar isso. Na minha pesquisa eu achei esse termo, injeção intracitoplasmática de esperma. Isso, é um método para quando, após análise seminal, às vezes tem outros exames que a gente faz, fragmentação de DNA. O esperma é muito ruim, é uma quantidade muito pequena, o DNA não é bom, e aí você seleciona os melhores e você pega e faz a injeção direto dentro do óvulo, né? Você faz uma FIV. Então, não é FIV. A FIV você coloca em contato ali e tem que ter uma quantidade um pouquinho melhor de espermatozoides. Tá. Mas existe essa técnica para casos mais graves, né? Mais avançados. Mas é uma minoria, né? Eu acho que a maioria dos casos é uma coisa mais leve. Com FIV, realmente. Mas você já legal. enfrentou um caso em que não teve alternativa? Normalmente, quando não há alternativas, é a azospermia, que é a ausência de espermatozoides. Não produz nada. E você faz a microdissecção, você não encontra. Isso é uma causa genética? Normalmente está associada a causas genéticas. Você pode fazer o cariótipo, identificar. Antes disso, você já pode ter ideia que isso vai acontecer, né? Você faz teste genético, vê lá uma alteração cromossomial e fala, infelizmente,
não dá para fazer. Né? Falando de alterações genéticas, né? O meu marido teve câncer de testículo com 25 anos. Mas eu acredito que é a idade, né? Tipo, geralmente é paciente muito jovem que tem câncer de testículo. Ele chegou a fazer cirurgia, fazer químio e tudo mais. E ele chegou a congelar, né? Ele tem espermatozoide congelado e tal. Só que a gente engravidou normalmente. Inclusive o médico falou, ó, muito provavelmente você vai conseguir engravidar normalmente. Porque ele fazia... um plano B ali, caso... ele fazia espermograma todo ano e tal. Geralmente, assim, existe alguma outra condição que seja por radiação, por químio, que vocês indicam, assim, todo homem jovem, está na fase reprodutiva, que faz químio, alguma coisa, vocês indicam congelar espermatozoide ou não? A principal indicação é essa, né? É tumor de testículo que vai fazer químio. Porque os quimioterápicos, eles agem na replicação celular. Então, eles matam as células que estão se replicando rápido, de uma forma simplista. Simples, né? Uhum. E o testículo é uma delas, cabelo também. Por isso que normalmente cai Cai o cabelo. Então, o testículo é um dos órgãos mais comprometidos nessa fase de quimioterapia. Então, o paciente vai fazer químio, congela o esperma antes. Mas tem o risco de assim, durante os ciclos de químio, ele parar de produzir espermatozoide pra Pode sempre? parar e voltar, né? É igual os de anabolizantes. Também, paciente focado em academia, usa lá de forma abusiva os esteroides por 2, 3, 4 anos. Ele pode ter uma causa reversível. Ou não. Ou não. E como é que funciona o fator hormonal para o homem? Porque para a mulher a gente já aprendeu muito aqui que a gente é uma bomba hormonal. O negócio não está bem equilibrado, né? A mulher fica desequilibrada se os hormônios não estão, né, sob controle. Esse tem o mesmo impacto no homem? Talvez mais ainda, né? Porque o homem com a testosterona baixa fica cansado, engorda, perde libido, até a autoestima fica abalada. E aí, se a mulher tá cobrando ele de ter um filho, ou ele mesmo tá se cobrando, e ele não tá nem a fim de namorar, entendeu? Aí ele se sente mais pressionado ainda, porque é um paciente que teria indicação de reposição hormonal para melhora clínica, mas ele não pode fazer uso. Porque se você dá testosterona, você piora ainda mais a produção dos espermatozoides. Tem alternativas, claro. Tem medicamentos para isso. A testosterona, se ela está em bons níveis, ela não ajuda na produção de esperma? A testosterona endógena, sim. Se o paciente está produzindo muita testosterona, pode ser um sinal de que seu testículo está saudável. Porque o testículo ele produz tanto espermatozoides quanto a testosterona. São células diferentes, mas elas estão ali. Né? E a testosterona, ela é importante, a testosterona intratesticular é importante para a produção de espermatozoides. Mas quando você toma a testosterona da farmácia, você para de produzir a sua. E você sinaliza para o seu testículo, pode parar de produzir tanto os espermatozoides quanto a sua própria testosterona. Então, o paciente que usa testosterona, ele para de produzir. Não só a testosterona, mas espermatozoides também. Um anticoncepcional masculino, não regulamentado, né? Não fazia ideia. Inclusive, fisiculturistas, esse tipo de coisa, é frequente no consultório. Você faz o espermograma, tá zerado. Tá com azoospermia. Fala, você quer ter filho? Vamos tentar, você vai ter que parar. Aí ele faz uma TPC, é o termo de academia que é usado, terapia pós-ciclo, né? E que esses pacientes, eles usam ciclos de anabolizantes. Né? Então, e aí a gente faz alguns medicamentos para estimular a produção, a normalização, tanto de testosterona quanto de produção de espermatozoides. E isso leva quanto tempo? Não é do dia para noite. Normalmente as pessoas querem resultado imediato. Né? Por isso que a testosterona é melhor para esse paciente. Porque ele está derrubado, ele toma a injeção, 2 dias depois ele está bem. Se ele precisar tomar um comprimidinho que vai ter um efeito depois de 3 a 6 meses, a aderência ao tratamento é prejudicada quando demora para ter o efeito clínico, né? Entendi. Mas para mim não ficou às vezes um pouco confuso. Ou seja, ele tomava testosterona, a parte de conexão ficou claro. Então, imagina que o testículo para de produzir testosterona, para de produzir espermatozoide. Ele fica preguiçoso, né? Tá vindo de fora, não precisa produzir aqui. O tratamento para ele voltar a uma normalidade, produzir os seus espermas de forma normal, para de tomar testo. Inicialmente, sim. Mas dá para acelerar o processo. Tem um remédio que a gente usa em mulher para estimular a ovulação. O testículo é um órgão homólogo ao ovário na mulher, né? Na hora que você falou, porque é o ovário que produz todos os hormônios, né, etc. E ele é estimulado por 2 substâncias que são coincidentes no homem e na mulher, que é o FSH e o LH. E
tanto o testículo quanto o ovário, no meio médico, a gente chama de gônadas, né? O termo técnico são as gônadas, que são os órgãos reprodutores, tanto masculino quanto feminino. E eles são estimulados por essas mesmas substâncias. Então, tem um remédio que habitualmente é usado para as mulheres. Na bula, só tem indicação no Brasil para mulheres e que também estimula tanto a produção de testosterona quanto a produção de espermatozoides em pacientes que têm testosterona baixa. Então, a gente faz uma análise hormonal, também é outro fator importante, as causas hormonais, né? Que também estão associadas à obesidade, por exemplo. Então, normalmente o paciente gordinho, ele vem lá com a testosterona baixa, obeso, com alteração seminal. Então, tem que fazer uma análise mais detalhada. Agora, pegando um gancho aí para essa, né, a parte de obesidade, vamos falar de outras doenças que são comuns, né? Diabetes, pressão alta. Isso também tem um impacto na saúde fértil do homem? Tem. Isso que eu comecei o assunto falando que era pouca coisa, né? A gente vai abrindo. Eu achei que era mais simples para o homem. Tô vendo aí que tá tão difícil quanto para a mulher, viu? Então, sim, todas essas doenças interferem. E o tratamento delas, às vezes, também, né? O diabetes, por exemplo, ele pode levar a distúrbios de ejaculação. Você não precisa ter só o espermatozoide no ejaculado, você tem que ejacular. Então, tem pacientes que têm diabetes em fase avançada já, que eles perdem a motilidade e a propulsão do esperma. Então, ele não sai mais nada, né? Então, por exemplo, isso é uma das causas. Além da qualidade dos espermatozoides pode ser prejudicada também, né? Mas até isso, né? Essa questão de, às vezes, o esperma tá bom, mas ele não chega onde ele tem que chegar. Também tem isso aí. Agora, o Dr. Paulo tinha comentado que a idade não é tão importante assim para o homem. Então, né? Porque depender da determinada idade, vai passar a ser. Que para a mulher é muito cedo. A gente falou de 25 a 35, é muito cedo, né? Quando a gente pensa que nesse momento, nesse período da vida, aí a mulher está começando ainda a carreira, terminando estudo, etc. Mas tem um fator, que eu não sei se é verdade, por isso que eu queria esclarecer, que falam que quando a idade paterna também é muito avançada, tem problemas ligados a tanto a qualidade do esperma, como a futuramente ter problemas, né, com aquele filho. Existem síndromes, né, que são relacionadas à idade paterna avançada. A idade paterna é real ou menos frequente do que na mulher, mas é menos importante do que na mulher. O risco de síndrome de Down, por exemplo, e outras síndromes genéticas em mulheres acima de 35 anos aumenta exponencialmente, né? Ainda que, vamos considerar que ainda que seja baixo o risco, ele é dezenas de vezes maior do que em mulheres jovens, né? Tá. Então, no homem, isso não é tão evidente. Mas a gente tem alterações genéticas no DNA dos espermatozoides que pode sim aumentar a chance. Não é significativamente é como nas mulheres, né? Agora, tem algum exame que você pode... O espermograma, eu entendi que ele vai falar mais sobre quantidade... E qualidade. Mobilidade, né? Ele vê a qualidade do esperma? Na realidade... Do ponto de vista genético, de ter alguma... Na realidade, você faz exames genéticos séricos no homem, né? O cariótipo, por exemplo. E você pode fazer um exame de fragmentação de DNA para ver a qualidade do DNA daqueles espermatozoides. Porque os espermatozoides, eles têm a metade da carga genética das células do nosso corpo. E ele vai se juntar com a metade da carga genética da mulher, né? Então, você faz a análise genética do pai. E aí você infere, baseado em todos esses critérios, porque o espermatozoide que tem uma carga genética adequada, normalmente ele tem características que são observadas microscopicamente, né? Então, o microbiologista, ele olha global, a contagem, motilidade, depois ele dá um zoom ali naquele que é o mais perfeitinho e aquele é o padrão. Então, tem também uma metodologia, chama método de Kruger, que ele analisa... O meu marido uma vez fez isso, né? E veio essa contagem de Kruger aí, eu lembro que dele veio baixo.
normal acho que é 4%, alguma coisa assim. E o dele veio bem menor, assim. E aí eu achei muito interessante. Eles falaram, tipo, o médico explicou pra ele, a gente faz uma contagem. Você olha assim, 100 espermatozoides. São poucos aqueles que são perfeitos. Tem um que tem uma cabeça muito grande, outra cabeça pequena, a cauda muito comprida, a cauda um é deformado, tem 2 cabeças. Então esses espermatozoides não servem pra nada. Então, e você de faz 100, essa seleção... você tem que achar de 4 que são bons pra você falar que ele tem uma contagem boa. Não teria como você analisar o material genético daqueles 180 milhões que vai ter no ejaculado. Você pega ali Então você faz um geral ali e fala, ó, é capaz, né? Pelo formato, que parece que esse formato aqui é melhor. E aí, quando ele pega esse, ele faz uma análise específica desse esperma. Na realidade, você não precisa ter tudo perfeitinho no espermograma para você conseguir engravidar. Então, tem paciente que chega desesperado, fez um espermograma. A gente sempre analisa 2 espermogramas com intervalo de tempo razoável entre eles. Tem bastante variação entre um exame e outro, entre as metodologias, entre os laboratórios, tem muito erro laboratorial. Então, calma, não é porque pegou um resultado ali que não tá... era para ter... As referências variam ali, acima de 15 milhões por ml, 20 milhões teriam uma concentração legal. Tá, o meu deu 10, eu não vou conseguir ter filho? Não é. Você precisa ter um espermatozoide. Você tem 10 milhões por ml, mas é abaixo da média. Isso prediz que pode haver uma dificuldade, mas não que incapacite o homem de ter filho naturalmente. E eu acho que a saúde geral do homem conta mesmo, né? Eu lembro que o Matheus, ele teve que tomar antibiótico depois de um espermograma. Alguma coisa, não sei se tinha alguma coisa bacteriana, alguma coisa viral, mas disso aí transformou o próximo exame. Então, infecções de próstata, prostatites, e às vezes o diagnóstico é no espermograma, você vê células de defesa lá, leucócitos, né? Igual que vem no hemograma quando tem uma infecção. Eu acho que era o fragmento que estava... provavelmente o médico avaliou e foi excluindo as causas. Ele falou, toma antibiótico. Achei tão simples. E melhorou. Então... E você comentou de um caso de vasectomia, muito interessante, né? Eu acredito que a busca por vasectomia é bem alta hoje em dia, né? Pensando que o pessoal quer no máximo ali 2 filhos, é difícil quem quer mais do que isso, e as mulheres não querem mais fazer bomba hormonal, e nem fazer uma laqueadura também, que é um procedimento super invasivo e tal. Então, eu acredito que a procura por vasectomia seja bem alta. Geralmente, qual é a faixa de idade que procura por fazer vasectomia? É totalmente variada. Sério? Eu já fiz vasectomia... Eu não coloco muito meu julgamento quando o paciente me procura. Eu oriento, mas se ele quiser fazer, eu faço. Tem urologistas que pegam um determinado paciente e falam, eu não vou fazer porque eu não concordo. Por crença minha que você deve fazer. Porque é muito jovem porque e é muito novo. Tem uma regra? Existe a regra. Mas tá na lei, eu oriento, e se tá na lei, isso já foi discutido e a lei diz o quê sobre a vasectomia? 21 anos, foi no último governo, mudou para 21. E ou 2 filhos vivos. Então, se você tiver 19 anos e tiver 2 filhos, você pode fazer. E se você tiver... 21 anos sem filho, pode fazer? Pode fazer. E eu já fiz alguns pacientes nessa situação. De inclusive, 21 que anos? me procuraram antes de 20 anos. E que eu falei, então filho, você espera... Misericórdia. Então você espera 21, que quando fizer eu faço. Mas um menino, né? Um menino de 20 anos... Eu sou contra. Acho É que muito primeiro jovem, né? precisava ir conversar com um psicólogo, não um psiquiatra. Às vezes é algum trauma mesmo. Às vezes é algum trauma, porque por 21 anos... Às vezes é uma decisão que a gente também tem que respeitar. A gente sempre manda. Eu sempre mando para psicólogo. Para conversar primeiro. Até para um respaldo jurídico meu aí, né? Sim. Agora, e a lei, ela exige 60 dias para pensar também. Então você tem que falar, vai pra casa, pensa e aí você volta. Exato, desde que ele procura, que ele manifesta, desde a manifestação da vontade. Isso de qualquer idade? Orientações de qualquer idade. É mesmo? Ele tem 40 filhos, anos, 40 5 anos, filhos e tem que pensar ele foi 60 dias. hoje na consulta, você só pode marcar o procedimento dele para 60 dias. Que interessante. Interessante, porque daí dá tempo da pessoa... Eu não sei qual é a lei pra mulher, mas assim, eu lembro que há muito tempo atrás a mulher, pra fazer laqueadura, ela tinha que ter no mínimo 2 filhos e 25 anos. Era 25 anos ou 2 filhos vivos. A lei é igual para homem e para mulher. Ou seja, com 25 sem filho pode fazer também. E a reversão, porque pode acontecer de passar por tudo isso, falou com o psicólogo, entendeu, passou 60 dias, estava decidido, fez a cirurgia. Aí porque a vida de 19, 21, né, o mínimo. 21. Então, de 21 até lá uns 35, Conhece 40, que quer muito ter filho. Muda, exato, muda a cabeça. E aí quer fazer uma reversão. É simples fazer essa reversão? É assim...
Vou falar isso daí. Mas você havia me dito de congelar esperma. É uma outra indicação. Paciente com vasectomia planejada. É verdade, tá solteiro opção. e não quer correr risco. Um empresário de sucesso fala, vou ter um filho aqui, vai acabar com a minha carreira, não me vejo. Paciente jovem, existe isso também. Fala, eu tenho 27 anos, fiquei solteiro, mas eu quero me prevenir. Ele congela os espermatozoides e faz a vasectomia. Mesmo sabendo que ele pode reverter depois. Mas isso é uma decisão do paciente. Claro. Você pode recomendar para ele. Eu não recomendo, não? Porque você nunca vai falar para alguém casar se ela tá pensando, se ela não sabe se ela gosta. Não quer, né? Exato. Então, assim, mas é uma alternativa que... Mas pelo menos frequente. discutido ali no momento como se alternativas? Se o paciente falar, eu não quero... você pode fazer uma vasectomia e um dia você pode tentar reverter, mas não é 100% a reversão. Aí você fala, outra alternativa é você congelar. E o espermatozoide ele pode ficar congelado por tempo indefinido? Tempo indeterminado, isso. E a reversão? Existe um método de vasectomia que é mais fácil fazer a reversão depois ou não? Isso é pura sorte? Não, na realidade, o que mais influencia no sucesso da reversão são 2 fatores. O mais importante é o tempo de vasectomia. É menos de 5 anos, a taxa é muito alta, 80%, 90% a gente consegue reverter. E a expertise da equipe, né? Eu, particularmente, eu gosto de fazer isso e eu faço muito. Reversão? É mesmo? Então, a taxa de sucesso, ela está atrelada ao tempo de vasectomia e a prática da equipe que faz. Porque tem que fazer bastante. É uma cirurgia muito minuciosa, com microscópio, tá? É bem mais complexo que uma vasectomia. E esses são os principais fatores. Existe, sim, o fator da técnica que foi empregada na vasectomia. Mas isso, o médico que vai fazer a reversão não tem acesso. Normalmente não foi você que fez a vasectomia, né? Até pode ser. Mas normalmente cirurgiões fazem a mesma técnica. Tira um pedacinho lá, corta aqui e me amarra. Mas se o médico anterior tirar todo o canal ali, aí você não consegue reverter. Mas é raro, né? Eu nunca peguei nenhum caso desse. Mas teoricamente... E você só consegue saber na hora da cirurgia. Dá para examinar antes e prever, né? Mas pode coisa que você só descobre surpresa, na hora. E assim, a gente acho que todo mundo já escutou alguma história de tinha vasectomia, mas engravidou. Existe mesmo essa chance de fazer uma vasectomia e mesmo assim você conseguir engravidar? Então, existe, mas é teórico e assim... A taxa de recanalização, isso chama recanalização, ou seja, você interrompeu e ele recanalizou, ele achou um espacinho lá e seguiu. E saiu. Ele queria muito. A recanalização precoce, ela existe, ela é frequente até, assim. 1 a cada 1000 vasectomias recanalizam precocemente. Olha isso. Então, não é pouco, 1 a cada 1000, não, né? Não, bastante. Para uma pessoa que não quer filho de jeito nenhum, de jeito nenhum. Tem até um colega de vocês que eu reoperei. É mesmo? Por conta Porque recanalizou. Mas isso só acontece assim, a um determinado tempo depois da cirurgia. Não vai acontecer 10 anos depois. Mas a pessoa só descobre se a mulher engravida. Né? Porque vai descobrir como. Então, não sei, fazendo algum exame. Então, esse colega, eu não sei o que aconteceu, mas ele operou e me trouxe um espermograma e falou, acho que não deu certo a cirurgia. Eu fiz 2 anos atrás, 3 anos atrás. Esperto, inteligente. Aí a dica aí, pros homens. Ele manteve, talvez, no check-up dele, agora, o que a gente orienta é, depois de 3 meses da cirurgia, fazer o exame. E aí, você identifica esses casos de recanalização. Tá. Então... E talvez o mais preventivo vai continuar fazendo, sei lá, 1 vez por ano. Não tem essa recomendação. A gente considera um método definitivo. Não é para recanalizar tardio. É raro, né? Se acontecer... Até um certo tempo depois. Vai acontecer 10 anos. Tem um caso ali descrito em algum lugar, mas a Sociedade Brasileira de Uro, a mundial aí, né, americana, nenhum guideline fala para repetir espermograma anualmente. Porque o risco é quase inexistente, né? Você identifica a falha nesse primeiro espermograma em 3 meses. E aí quando a gente falou sobre infertilidade feminina, a gente falou muito do congelamento de óvulos e tal. E eu acho que um ponto positivo para os homens, principalmente
principalmente nesses que pensam em fazer vasectomia, é que é um procedimento de congelar espermatozoide muito fácil e barato, né? Comparado à coleta de óvulos da mulher. Porque, gente, você ejacula num potinho e eu lembro, e o Giovanni paga, sei lá, não é nenhum absurdo, ele paga semestral, sei lá, 200 e poucos reais. Sabe, é uma coisa... A criopreservação não é um tratamento caro, né? Assim, é bem diferente da coleta de óvulos em mulher, né? Você acha que hoje em dia tem uma procura muito grande dos pacientes mais jovens por isso? Assim, vou congelar espermatozoide porque não sei se quero ter filho um dia, talvez muito mais tarde. A maioria nem sabe que isso existe. O homem é meio desligado dessas coisas, acho que tem muita desinformação. A mulher é mais conectada com essa coisa de fertilidade. E eu acho até que os urologistas também não dão essa devida importância. Acho que é muito ligado a isso que você falou. O homem pode ter filho em qualquer idade, né? Então fica um negócio meio... É mais relacionado em situações planejadas. Você vai fazer uma quimioterapia, vai fazer uma vasectomia, vai fazer um... aí sim, aí é mandatório você oferecer para o paciente, né? Agora, eu tenho 20 anos, meu esperma hoje é melhor do que quando eu tiver 50, vai que eu quero ter um filho com 50, que é o que a mulher faz, né? A mulher com 25 anos fala, eu não quero ter filho agora, eu vou congelar porque com 35 ele vai começar a piorar, então eu quero o meu melhor óvulo agora. Essa indicação eu não vejo. Eu também, eu acho que tem a questão do homem ele tá mais tranquilo, né? Por conta, a gente tem uma luta aí com a idade que acaba que não acontece fazendo, com eles, né? empurrando a gente a ter mais informação e a buscar mais alternativas. Tem algum tratamento, assim, novidade, avanços, quando a gente fala de fertilidade masculina? Tem essas questões, né? Inclusive as clínicas de fertilidade têm equipamentos mais modernos, tem as técnicas de laboratoriais e de coleta têm tido melhorias constantes, né? Mas melhorias técnicas de habilidade de cirurgião, treinamento, ampliação de redes de clínicas de fertilidade, isso sim. E os testes genéticos, que também estão ficando cada vez mais... Hoje você consegue mapear o genoma completo, né? Então, isso sim. Mas na prática clínica, a gente continua fazendo os mesmos protocolos dos últimos anos aí, né? Que é mais focado em tudo isso aí que a gente falou. Qualidade de vida, alimentação, hábitos saudáveis, né? E uma coisa assim, quando eu falei que o meu marido teve câncer de testículo, né? Eu sei que tem um fator hereditário, assim, no sentido de a gente ter um filho homem. Ele tem uma chance maior de desenvolver, né? Então a gente tem que ficar mais de olho nisso, principalmente que é numa idade precoce. Homem que tem uma causa idiopática, digamos assim, de infertilidade. O filho dele, por exemplo, ele teve uma causa idiopática, mas aí fez a fertilização, por exemplo, como você falou. Tem um menino. Esse menino, ele tem mais chance de ter infertilidade também? Não, a gente não consegue estabelecer isso daí, porque as causas, tem muitas causas ambientais, varicocele, por exemplo, não tem nada de genético. Não tem nada de genético, né? Ela é adquirida durante a adolescência ali, né? Tá. Então, e é uma causa importante e expressiva dos casos de infertilidade. Então, obesidade, ou seja, tem muitos fatores ambientais que são predominantes, né? Tá. Na infertilidade masculina. Então, não tem muita relevância. Teve, acho que ainda falando sobre as novidades ou talvez investigações mais recentes, durante o Covid, eu escutei bastante gente falando sobre relacionar o Covid à infertilidade, o Covid até a maior... Vacina, né? Mas o que o Covid não foi relacionado, acho que a né, gente? Vacina não tanto, mas o Covid, principalmente a fragmentação de esperma. Eu ouvi muito sobre isso, porque eu peguei bem ali o pós-Covid, né? A Antônia nasceu agora, mas eu peguei o pós. Tá. Tem alguma relação, hoje, algum estudo recente que faz relação do Covid à fertilidade masculina? Eu não tenho essa informação. Mas o que eu vejo no consultório com relação a pós-Covid, que eu peguei muitos pacientes se queixando de disfunção erétil. Sério? Isso aí tentaram fazer atrelar o estudos COVID? a isso. Tem alguns resultados meio... Tem alguns relatos, né? Mas para você conseguir... teria que ter meta-análise, né? Você pega uma série de estudos e para você ter uma validade científica maior. Então, você tem um estudo que aponta isso, você tem um estudo que não aponta. Mas teve alguma coisa pós-Covid aí que a gente não descobriu. Não descobriu ainda, né? Tem talvez pouca análise, pouco estudo ainda sobre isso. Mas uma disfunção erétil pode ser classificado como problema de fertilidade, né? Sim. Porque se o homem não consegue ter relação, não vai engravidar. Com certeza, né?
Mas é que isso aí é mais fácil da gente tratar, né? É, O homem né? acaba... É mais fácil, A né? disfunção erétil, a primeira vez que ele falha, ele bate no consultório desesperado, né? Jura? É, Olha como o homem é com essa questão da sexualidade, né? Não é Que coisa preocupado, ele não tá engraçada, preocupado gente. Eu acho em gerar, engraçado. ele não tá preocupado em gerar um filho, tá, Mari? É com a performance, né? É engraçado. E eu O acho que filho isso... é a consequência. E eu acho que isso deve ser ainda mais forte nos solteiros, né? Porque acho que quando você é casado, existe uma coisa mais de diálogo e tal. Agora imagina para um homem solteiro com disfunção erétil. Deve ser muito difícil para ele. Lá acontece isso Na primeira vez Já da pensou? pessoa. Não, e aconteceu a primeira, as Já próximas 10 vão ser, porque ele fica nervoso, né? É verdade, nunca mais será como antes. Não, o psicológico também, pra mulher já influencia muito. Eu imagino que pro homem mais ainda, né? Porque a mulher... E pra questão da fertilidade também. Eu acho que... Imagina a mulher quando ela tá sob pressão. Gente, quantas vezes a gente não ouviu isso? Relaxa que você engravida, não é? É que a Mari foi no primeiro mês, não precisou relaxar nada. Não, meu foi muito rápido mesmo. Mas fala-se muito sobre isso. Relaxa que engravida. No homem tem o mesmo peso. A questão psicológica de... Sim, dessa Com a parte de performance performance sexual. É. super relevante. Não é bem com gerar o filho, né? É mais com a performance. Paciente jovem, a principal causa é psicogênica, né? É de Sério? ansiedade. Tá vendo? Né? Raramente você pega um jovem com alguma disfunção orgânica que tá levando aquilo, né? É mais o mental mesmo ali. Mas nesse caso aí, uma curiosidade. O tratamento para esses casos que é mais psicológico não é medicamentoso, certo? Não deveria ser, mas pode ser. muitas vezes a gente usa medicamentos. Pra porque... deixar a cabeça mais... Mas isso aqui acho que às vezes só da pessoa tá tomando medicamento, ela já pensa, agora vai funcionar. E aí ela já relaxa e o e aí negócio... É o funciona. efeito placebo. Lógico que tem o efeito do remédio, mas eu acho que deixa a pessoa muito mais segura na Coloca hora. uma S lá dentro da caixinha. É muito difícil você chegar para um jovem que tá começando com a namoradinha lá, não tá rolando, e você fala, vai fazer uma terapia, talvez... Ele falou, não, meu filho, eu quero pra amanhã o negócio funcionando, Amanhã não é tem- pra daqui um mês, não. Acho que a terapia não vai resolver muito, Mas né? a princípio não deveria ser. Que engraçado. E... Puxa, como é que os homens... Falando de prevenção, né? A gente falou bastante das causas e tratamentos, né? Tudo que está disponível, né? Até atrelamos aí uma possível infertilidade a qualidade de vida mesmo, né? Eu acho que é a mesma coisa para a mulher e para o homem. Quanto mais ele se cuida, quanto mais ele é saudável, melhor, né, vai ser na questão da fertilidade. Mas quais as principais recomendações, doutor, assim, de forma geral, que os homens deveriam fazer de forma preventiva? Agora a gente está falando de prevenção. Talvez nem pensando... O filho pode ser que ainda venha um pouco mais para frente, mas o que os homens deveriam fazer que seriam boas práticas para que Pensando eles na pudessem... saúde sexual dele, saúde né? em geral. Saúde sexual é corpo e mente sã, né? Então, ele tem que estar bem com ele mesmo, se cuidar. A autoestima é extremamente importante. Então, tem que se vestir, tem que se colocar lá, tá feliz com ele mesmo. Que o corpo diz muito sobre a saúde da pessoa, né? Eu acredito então, muito nisso. Tá no peso, tá feliz, né? A pessoa que dorme bem, que se alimenta bem, normalmente tem as taxas hormonais adequadas, né? E uma coisa leva a outra, né? É um círculo vicioso, né? Que a gente fala, né? Se alimenta bem, aí se promove uma melhora hormonal. E aí pratica exercício físico, tudo vem atrelado, né? E o oposto também é válido, né? A pessoa tá bebendo, engorda, não tem energia para fazer atividade física, e come mal, e aí vai. Então, são essas medidas que também diminuem risco cardiovascular, diminuem o risco de tumores em geral. Eu acredito muito que a fertilidade é uma consequência do seu estilo de vida. Eu comentei aqui em um outro episódio que quando eu estava ali ainda pensando em congelar óvulos, nem pensando ainda numa gestação, o que mudou drasticamente a minha qualidade dos óvulos eu já tenho um estilo de vida, me considero com um estilo de vida bem saudável, mas eu comecei a empregar práticas da medicina chinesa. Coisas que eu não fazia, não me preocupava se o útero estava aquecido, se eu tinha um pé mais gelado, nunca me preocupei com isso. Quando eu levei essas pequenas mudanças, óbvio, eu já tinha um ritmo de atividade física, boa alimentação, aí eu atrelei pequenos elementos, gente, mudou drasticamente meu resultado. Então, a saúde, de forma geral, vai melhorar tudo, né? Melhora a autoestima, melhora a parte reprodutiva, e em alguns casos, onde tudo isso junto, que, né, a gente também conhece pessoas que têm todo esse estilo aí, e mesmo assim não conseguem engravidar, por conta de um fator masculino, existem, né, tratamentos possíveis, como a própria fertilização in vitro, que a gente falou aqui brevemente em um dos episódios. A informação tá aí, né? Informação é tudo.
e vocês estão contribuindo aí para a informação da população geral, né? Existem coisas simples que você pode fazer e melhorar e evitar com que você tenha essa infertilidade masculina e que vão te trazer uma série de benefícios não só relacionados a isso. E quando você já faz tudo e não dá certo, aí sim uma investigação mais detalhada se faz necessário. E a gente falou de um monte de coisa mais moderna, vou fazer uma microdissecção testicular, vou puncionar, mas existem tratamentos com remédio, antioxidantes, que podem... existem os estudos robustos com nível de evidência significativo, que, por exemplo, antioxidantes melhoram a qualidade dos espermatozoides, pode melhorar a concentração, motilidade. Existem tratamentos que acabam causando uma modulação hormonal, como eu citei para vocês. Então, isso aí a gente identifica de forma... Um profissional habilitado, que já tem alguma experiência nisso, consegue facilmente identificar isso daí. Muitas vezes, em uma consulta e no primeiro retorno com exames, você já tem um panorama daquilo ali, né? Que legal. Essas síndromes genéticas, síndrome de Klinefelter, ou será que tem alguma agenesia do ducto deferente, ou seja, nasceu sem o canalzinho que leva o espermatozoide. Eu não citei todas as causas, tem várias, mas são causas raras. É muito difícil... Pode ser que você seja sorteado e seja um caso desses, mas a grande maioria das vezes a gente consegue, pelo menos, nortear um tratamento numa primeira consulta. Legal. E no caso varicocele, você consegue reverter esse espermograma, uma deficiência vitamínica, uma alimentação ruim, uma deficiência hormonal. Então, a gente consegue melhorar muito a fertilidade dos homens. E muitas vezes de forma prática, fácil, né? Um caso ou outro ali que vai precisar de fertilização assistida e, quando necessário, não tem problema nenhum em fazer isso. Né? Ou seja, não precisa ter tabu nenhum com essa questão, né? Vá no urologista, porque se você tiver algum problema, muito provavelmente vai ser fácil de resolver. Então, os homens não precisa ter medo também. O ponto é, Dr. Paulo... tem dúvida aqui da região, vai no Dr. Paulo. Isso aí. E resolve. O mais importante é ter informação, né? Acho que quando você não tem esse tabu, vai lá, né? Coração aberto, investiga o que está acontecendo e vai ter sucesso, com certeza, na jornada aí de se tornar pai, né? Muito bom, Dr. Paulo, muito obrigada pela sua participação. Foi muito esclarecedor. Acho que a gente sai daqui, né, com a cabeça ainda mais conhecendo mais sobre o assunto, mas eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que está escutando a gente e que, de fato, é só dar o passo, né? Procurar um profissional da sua confiança, que conheça sobre o assunto, para que possa te guiar nessa jornada que pode parecer ser muito difícil, mas pode ser talvez até mais simples do que a pessoa imaginou. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, Mariana, Gabriela, e... Fiquei muito feliz aqui em poder contribuir com um pouquinho do que a gente sabe e ver na prática. Tá legal. Bom? Nós vamos marcar o Dr. Paulo, né, nas nossas redes sociais. Para quem quiser, né, tiver interesse aqui, é da região. O Dr. Paulo fica em Campinas, da região. Então, pode também buscá-lo aí se precisar de algum auxílio. E para quem está nos escutando, curte o nosso vídeo, nos siga no Instagram, Spotify, YouTube, TikTok. Estamos em todas as redes. Toda semana com episódio novo. Isso aí. Muito obrigada. Beijos. Tchau. Entre mamadas, reuniões e grandes sonhos, nasce um espaço feito para você. Bem-vindos ao Café Calls e Call.